Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o livro Coração, Cabeça e Estômago, de Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco é um dos maiores autores românticos portugueses. Ele publicou muitos livros porque ele vivia da venda desses livros. Aliás, ele é um dos primeiros autores a viver da venda de livros e ele escreveu Coração, Cabeça e Estômago em 1864. Então nós temos aqui mais uma obra do século XIX. Nós podemos dividir a produção literária do Camilo Castelo Branco em três fases. A primeira é uma fase em que ele escrevia mais narrativas de mistério, com a morte sempre ali presente. A segunda fase já é a de novelas passionais, em que os personagens eram movidos pela paixão, e foi ali que ele escreveu o grande romance da vida dele, o mais famoso de todos, que é O Amor de Perdição. E a terceira fase já tem aí uma carinha mais realista, já tem uns indícios realistas, e é onde Coração, Cabeça e Estômago se insere. Mas mesmo assim, mesmo trazendo algumas coisas com algo realista, Camilo Castelo Branco continua sendo um autor romântico. Chamando atenção para algumas características que a gente vai encontrar aqui nesse livro Coração, Cabeça e Estômago, a gente pode dizer que a metalinguagem, ou seja, o livro fala sobre o próprio livro, há muita ironia, há um pouquinho de suspense, porque o livro foi publicado em folhetim. Então, o que era isso de ser publicado em folhetim? Cada capítulo saía numa edição do jornal. Então, a pessoa compraria a próxima edição se ela tivesse curiosidade de saber como continuaria essa história. Então, por isso a gente tem um pouquinho ali de suspense. Trata-se de uma novela satírica, ou seja, o próprio comportamento romântico vai ser satirizado ali em diversos momentos. Então, lá num determinado ponto do livro, em que o protagonista, que é o Silvestre, ele passa maquiagem para mostrar que tem olheiras, raspa uma parte do cabelo para parecer calvo, tudo isso para dar um impacto de que ele era um sofredor. O livro vai ser dividido em três partes: coração é a primeira parte, cabeça é a segunda, estômago é a terceira. Mas antes dessas partes começarem, há um preâmbulo, como se fosse uma introdução à obra. E nessa introdução, o editor, que não necessariamente é o Camilo Castelo Branco, porque o editor não diz seu próprio nome, o editor conversa com um homem chamado Faustino Xavier de Novaes. E esse Faustino Xavier de Novaes realmente existiu, gente. Ele era cunhado do Machado de Assis. Eles conversam e o editor conta para esse Faustino que o Silvestre, que ambos conheciam, havia morrido há 6 meses, morrido de indigestão, cheio de dívidas, e deixado seus escritos para o editor. Para tentar saldar essas dívidas, o editor decidiu publicar esses escritos. Ele diz que talvez lá na 10ª edição todas as dívidas seriam quitadas, ou seja, era muita dívida que tinha ali. E que então esses escritos seriam divididos em 3 partes: coração, cabeça e estômago, cada uma com um ano determinado, que eu vou dizer quando a gente entrar em cada uma delas, e que ele, editor, fez algumas pequenas notas apenas para que o texto ficasse melhor, já que não era muito grande coisa o que tinha ali não. Comecemos então a primeira parte. A narração será feita em primeira pessoa pelo próprio Silvestre, com algumas introduções ali, algumas intromissões, inclusive, do nosso editor, que vai explicar alguma coisa ou trazer alguma informação que o Silvestre não trouxe. Comecemos então com o Coração, que abrange o período de 1844 a 1854 e vai trazer os primeiros 7 amores do Silvestre. Essa primeira parte ela é dividida em 3 capítulos. O primeiro deles se chama 7 Mulheres. E Silvestre nos conta que o início desses amores se deu em Lisboa e que ele se apaixonou pelas primeiras 7 mulheres que ele viu e que o viram. A primeira delas, gente, era uma vizinha,
chamada Leontina. Ela era órfã e vivia sustentada por um ourives que tinha sido amigo de seu pai. Bom, Silvestre se interessa por ela e, ao que tudo indica, ela também se interessa por ele. Porém, havia um algibebe que também morava ali perto, que se interessa pela Leontina também. Escreve um bilhete ameaçando Silvestre. Se não muda de casa, qualquer noite é assassinado. Esse é o bilhete que o Silvestre recebe. O Silvestre mostra esse bilhete para Leontina, ela reconhece a letra e manda a criada dela lá jogar um monte de casca de fruta no algibebe, que vai ficar morrendo de raiva. Depois de um tempo, a Leontina desaparece, escreve uma carta para o Silvestre contando o que realmente tinha acontecido. Aquele algibebe escreveu uma carta para o ourives que a sustentava, dizendo que ela estava se envolvendo com o Silvestre. Então, o que o ourives fez? Mandou a Leontina ir lá para a Quinta de Almada. Só que as filhas do ourives odiavam a Leontina. Odiavam porque achavam que ela podia virar madrasta das meninas. Só que o ourives, gente, realmente queria se casar com a Leontina. Só que ele esperava fazer isso quando as filhas se casassem. Só que as filhas são tão feias que não se casavam. Então, o ourives pede a mão da Leontina e, ao ver que ele tem bastante dinheiro, ela aceita. As filhas, gente, são mandadas para o convento, sim, com pouquíssimo dinheiro. Muitos detalhes dessa história a gente fica sabendo pela nota que o editor acrescenta. O Silvestre não sabia tanto assim o que tinha acontecido, não. Essa Leontina vai acabar traindo o marido, ele a pega com o outro. Assim é a maior confusão, até que esse marido vai morrer, vai deixar muito dinheiro para ela e ela vai aparecer casada com aquele algibebe que tinha recebido uma boa quantia na loteria. A segunda mulher pela qual Silvestre se apaixonou, bom, ele nem sabia o nome dela, nós é que vamos ficar sabendo que era Margarida. E ele a via pelas tapuinhas da persiana, escreve uma carta de mais de 20 páginas para ela. Nossa, Silvestre, gente, aquela coisa exagerada que você fala, não acredito que ele tá pagando esse mico. Silvestre é esse tipo de pessoa. Ele ficava paquerando-a pela janela, mas o que a gente fica sabendo de verdade sobre essa mulher é que ela tinha fugido com um conde. Fugiu, mas depois se arrependeu, escreveu uma carta aos pais, mas eles não a quiseram de volta. Na verdade, eles não responderam essa carta. A terceira mulher era quarentona, o que para a época, 40 anos, já não era mais uma mocinha, fazia muito tempo. E ainda era solteira, então estava doida para se casar. Viu no Silvestre uma possibilidade. Essa mulher frequentava a casa em que o Silvestre se hospedava. Seu nome era Dona Catarina. Um dia eles estavam lá juntos e o irmão dela pegou os dois, mas o Silvestre, muito esperto, conseguiu fugir. Aí ela escreve uma carta para o Silvestre dizendo que ele tem que se casar com ela, porque olha tudo o que aconteceu. Gente, o Silvestre, poxa, a gente pensa, né, que tá se envolvendo com ela porque ele gosta dela e tal. Que nada, gente, ele fala pra ela que não vai se casar, coisa nenhuma, que ele era muito jovem, que ela não era nenhum exemplo de pureza, não. 5 anos depois, o Silvestre ficou sabendo que ela estava vivendo com o irmão no Pará, com muito dinheiro herdado de um tio. A quarta mulher, ele conheceu numa viagem a Porto Brandão, numa festa, que estava cheia de mulheres. Ele diz que se interessou pela mais bonita de todas, mandou flores para ela e perguntou o endereço dela. Aí ele começou a ir até, né, a frente da casa dessa mulher, só que estava sempre fechada, muito estranho. Ele começa a frequentar comércios ali para descobrir alguma coisa naquela casa, bem neurótico. E numa noite ele acaba encontrando o homem que lhe apresentou essa mulher e pergunta sobre a mulher para ele. O homem diz que o nome dela é Dona Clotilde, mas que ela era esposa dele. Gente, olha o mico que o Silvestre
pagou. E ele simplesmente perguntou da mulher pro marido dela, muito sem noção, muito fora da realidade. A quinta mulher é a Dona Martinha, que é uma viúva de 35 anos. Ela era dona do local onde o Silvestre se hospedava. E ela era muito ciumenta, disse que tinha pensado em envenenar a Dona Catarina quando ele estava com ela. Gente do céu, que mulher doida! Tudo ia bem entre os dois, até que a Dona Martinha contrata uma criada, a Tupino Ioio, que é uma brasileira, e ela era tão linda, tão maravilhosa, que o Silvestre se apaixona por ela. Essa Tupino Ioio é que vai ser aí o sexto amor dele. Só que enquanto ele estava com a Tupino, ele ainda estava com a Dona Martinha. E ele fala, ai, coitada da Dona Martinha e tal, olha o que eu tô fazendo com ela. Aí a Tupino Ioio, gente, vai mostrar pro Silvestre que a Dona Martinha não era nenhuma coitadinha. Leva-o lá até um lugar e ele vê que a Dona Martinha se envolvia aí com um tio velho dela caindo aos pedaços, em troca de dinheiro, em troca de vinhos caros. Depois disso, o Silvestre se muda de lá e combina de se encontrar com a Tupino Ioio. Mas esse amor não dura muito tempo porque a Tupino Ioio arruma um pretendente muito melhor que ele. Era um ricaço vindo do Brasil que se apaixonou por ela e é com ele que ela vai ficar. Acabou mais um amor do Silvestre. O último amor dele, meu Deus do céu, o que vai ser isso agora? O que tinha acontecido? Um amigo do Silvestre tinha se apaixonado por uma modista francesa e não sabia falar francês, então chama o Silvestre. Só que o Silvestre também não sabia falar francês e essa mulher começa a inventar a maior história. A gente vai ver que é tudo falso. Ela diz que era uma menina de boa família de Paris que foi raptada por um conde e depois foi abandonada. Então, para não que ficasse vergonhoso para a família dela, ela decidiu ir ali para Portugal. E começou a trabalhar de modista e agora estava naquela situação ali até que confortável. O nome dela era Elise de la Salette. Bom, o Silvestre super admira a moça, até que um dia no passeio público ele ouve um grupo de rapazes falando exatamente sobre ela e descobre que na verdade ela era uma prostituta que estava tirando uma com a cara dele e do amigo dele. Assim terminam os 7 amores dele. Aí nós vamos para o segundo capítulo, A Mulher que o Mundo Respeita. O próprio Silvestre vai assumir que esses 7 primeiros amores dele foram ridículos. Olha só o que ele diz. A minha alma olhou para o que foi e viu que os 7 amores que a tinham derrancado passageiramente eram ridículos e indignos de serem dados como explicação de um cinismo sobremaneira satânico em que eu me andava ensaiando. Inclusive, antes de ele chegar à conclusão de que esse amor eram ridículos, ele escreveu uma série de poemas, que o editor só traz alguns aqui pra gente. Então, o que a gente espera é que ele mude, mas a gente ainda está na parte do coração, então não vai mudar muito não. Um dia ele estava passeando pela cidade de Sintra a cavalo, quando viu uma mulher pela janela e havia um pássaro perto dela. Havia um papagaio e esta mulher estava lendo. O papagaio se assusta com os cavalos e a mulher acaba derrubando o livro. E é o Silvestre que pega esse livro, derruba lá da sacada. Gente, imagina como é que essa mulher estava lendo isso pendurada na sacada, mas não vem ao caso. O Silvestre entrega esse livro para um criado e descobre que o nome da moça era Paula e que ela já estava noiva, ela já estava comprometida. Mas isso para ele não era impedimento. Ele escreve uma carta para ela, mas ela não responde. Diante disso, ele acaba indo a um baile, encontra a Paula nesse baile, a chama para dançar e ela é clara, ela diz que não quer nada com ele. Só que não para o Silvestre parece querer dizer sim, porque ele vai continuar insistindo, vai comprar uma série de presentes para ela, compra flor, manda fazer uma grinalda, compra 6 pêssegos e um papagaio.
e manda para ela junto com uma poesia. A Dona Paula não queria aceitar tudo aquilo quando ela ficou sabendo que aquilo era do Silvestre. Mas como o pai dela aparece, ela é obrigada a inventar uma desculpa, dizendo que tudo aquilo era da prima Piedade, ela acaba ficando com as coisas. O Silvestre já vai achar que esse amor, gente, está às mil maravilhas quando ele vê um homem encapotado entrando no quarto da Dona Paula. Aí ele fica doido, vai pensar em matar o homem. É a maior confusão. O Silvestre só sabe se meter em confusão. Depois de 3 meses, o Silvestre viaja, ele iria à província vender algumas propriedades. Gente, ele não tinha, assim, cuidado nenhum com a herança da família. É a mãe que compra, às vezes, a propriedade que ele vende para tentar, assim, dar uma amenizada na situação. E depois, quando ele volta a Lisboa, ele diz que já tinha praticamente esquecido a Dona Paula, quando ele fica sabendo que ela estava prometida a um fidalgo do Alentejo, que era primo dela, mas amava um conde. Só que ela também traiu esse conde com um amigo do próprio conde, e o conde descobriu e decidiu se vingar. Divulgou para todo mundo a intimidade da Dona Paula. A princípio todo mundo ficou chocado, mas depois esqueceu. Um dia ele vê a Dona Paula num camarote com uma prima e elas tiram sarro do Silvestre, o chamam de periquito, ou seja, só na cabeça do Silvestre que ele e a Dona Paula tiveram alguma coisa de verdade. Ele viaja muito na maionese. Diante de tudo isso, Silvestre decide ir a Santarém. E lá ele reencontra um antigo amigo da faculdade, que era o administrador do conselho, e o Silvestre então decide ficar um tempinho ali em Santarém. Um dia, esse moço é chamado para resolver o caso de um rapto de uma moça. E deveria ir então até o local onde essa moça estava hospedada com o moço. O Silvestre diz o seguinte: olha, com certeza essa moça não foi raptada, eles se amam, deixa os dois em paz e tal, e decide ir com um amigo até esse lugar. Gente, não é que a moça raptada era a Dona Paula, que confessa que não tinha sido raptada coisa nenhuma, ela amava o moço e queria ficar com ele. O homem confessa que tudo tinha sido ideia dela. Bom, o que vai acontecer? O homem vai para a cadeia e ela é mandada para uma quinta do seu pai no Azeitão. Quando Silvestre volta para Lisboa, fica sabendo que o homem foi mandado para o Rio de Janeiro sem nem ter havido julgamento, e a Dona Paula, a Dona Paula se casou lá com um primo e, pasmem, teve um filho com 6 meses. Isso mesmo, ela se casou e depois de 6 meses o filho nasceu. E mais, e será muito comum na família dela. Olha só o que nos é dito. Dizia a avó de Paula que semelhante prodígio não era novo na sua família, porque ouvira sempre dizer que os primogênitos da sua linhagem quase todos nasciam antes dos 6 meses de incubação. Coisa notável. Gente, o Silvestre está sendo irônico aqui. Ele está querendo dizer que toda a família ali da Dona Paula, as mulheres no caso, se casavam grávidas. Por isso que os primogênitos nasciam com tão pouco tempo de vida, que na verdade é porque já estava grávida antes. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Ele termina esse capítulo sendo muito crítico, que ele viu finalmente que a Dona Paula era a mulher que o mundo respeitava, apesar do conde, dos amigos íntimos do conde e de mais um monte de gente que ela tinha ficado. Então é uma crítica muito forte ali. O terceiro capítulo dessa primeira parte, Coração, gente, é o meu favorito do livro inteiro, que se chama A Mulher que o Mundo Despreza. Numa noite, o Silvestre vai ver as estrelas e encontra uma mulher triste e vai dar uma carona para ela. Essa mulher se chama Marcolina e tinha 18 anos. A Marcolina conta então para o Silvestre a história de sua vida, que é muito bonita, é muito triste. O pai da Marcolina morreu no dia em que ela nasceu. E a mãe se casou com um outro homem e teve mais 5 filhas, todas mulheres.
Seu padrasto perde o emprego um dia, comete um roubo, é preso e a Marcolina nunca mais sabe dele. Quando a Marcolina tinha 14 anos, a mãe decide vender a virgindade da menina para um barão. O pior é que ela nem fala nada para Marcolina, deixa a Marcolina lá e o barão chega. Gente do céu, é uma cena assim que você fica angustiado. O barão acaba percebendo que a menina não sabia de nada, a Marcolina tinha 14 anos e fica com pena dela, não faz nada com ela, dá uma quantia em dinheiro e fala o seguinte: você vai dizer para sua mãe que você continua pura e que eu vou sustentá-la. No próximo mês eu vou te dar mais uma quantia em dinheiro, não é para ela te vender para ninguém. A mãe, diante de tudo aquilo, pega o dinheiro que o barão deixou, compra lá um vestido para Marcolina e a manda bater na porta do barão, dizendo que queria que ele alugasse uma casa onde ela pudesse viver, ou seja, né, para ela se tornar amante do barão. Só que em vez de fazer o que a mãe falou, em vez de dizer o que a mãe disse, a Marcolina pede para o barão salvá-la de sua mãe. E é isso que o barão vai fazer. Ele vai assinar um contrato com a mãe dela, vai sempre dar muito dinheiro para ela, e a Marcolina passa a viver numa casa com o barão. Ele compra roupas a uma professora para ela, nunca para aprender a ler e a escrever, porque ele não queria que ela aprendesse a ler e a escrever. É claro que em troca disso, a Marcolina vai ser amante dele. Só que o barão proibia qualquer contato da Marcolina com as irmãs. Ficava muito bravo, não deixava conversar, não deixava nada. E isso vai criando um ódio na Marcolina. Ela ressalta para o Silvestre que nunca tinha sido apaixonada pelo barão, nunca o tinha amado. E o barão sempre dizia que se ela fosse boazinha, não ia faltar nada, nem para a mãe dela, nem para as irmãs. Aí a Marcolina começa a pensar que ela tem que sair daquela situação. Mas como se ela mal sabia ler e escrever? Pede uma professora para o barão, mas ele não aceita. Contrata uma professora de costura e essa professora de costura, às escondidas, ensinava a Marcolina a ler e a escrever. Para piorar, a Marcolina se apaixona pelo guarda-livros do barão, o Augusto, que era, claro, pobre, não tinha posses. O barão vai descobrir, porque os criados do barão todos são comprados por ele. Tudo que acontece eles contam para o barão. E ele vai demitir esse guarda-livros, vai tentar colocar todos os obstáculos possíveis nessa relação. O que acontece então? Numa das discussões entre a Marcolina e o barão, ela vai dizer que preferia viver com Augusto, que era pobre, mas ela seria uma mulher honrada, ela se casaria com ele. O barão, nossa, vai armar um escândalo, vai dizer que só não se casa com ela porque ele já era casado, que quando a esposa dele morresse, ele se casaria com ela e tal. Depois de muito rolo, a Marcolina decide ficar mesmo com o barão, e quando eles estão viajando, eles estão na Alemanha, o barão acaba tendo um ataque apoplético e morre. Adivinhem só, toda a herança fica para a esposa dele. Marcolina ficou apenas com os presentes que ele tinha dado. Ela decide voltar para Lisboa, vende uma parte das joias que o barão tinha dado a ela e aluga uma casinha. Procura uma de suas irmãs e a encontra completamente acabada, alcoólatra, e a leva para viver com ela. Essa irmã um dia foge e vai parar no hospital. Aí é que a Marcolina fica sabendo que a irmã estava com tuberculose. Marcolina então acaba reencontrando Augusto, que estava cursando o 2º ano de medicina. Ele parecia muito interessado nela, mas ela não queria nada com ele não. Pede a ajuda dele para que procurasse a mãe dela. A intenção da Marcolina era trazer todas as suas irmãs para viver com ela. E é isso que vai ser feito, vai trazer todas as irmãs e vai pagar uma mesada para a mãe. A Marcolina vai acabar contando para o Silvestre que tem tuberculose, tosse sangue, todo aquele drama da época. Voltando para a história que a Marcolina está contando,
O Augusto insiste tanto, que mesmo sem amá-lo mais, ela acaba se casando com ele. Só que depois que casa, ele fica tudo de ruim, um péssimo marido, só gasta, bebe, joga, vai torrando dinheiro na Marcolina, até que numa carta ele diz adeus, e ela não soube mais dele. A situação na casa fica tão difícil que um dia, gente, a Marcolina precisa se prostituir para um dos amigos do barão para conseguir pôr dinheiro em casa. Ela diz, inclusive, que no dia que o Silvestre a conheceu, ele estava tentando criar coragem para se matar. Silvestre, que já estava apaixonado por ela, decide ajudá-la. Vai mandar as irmãs dela ao recolhimento como se fossem parentes dele e vai levar a Marcolina para a sua casa na província. Só que todo mundo vai começar a comentar dos dois, porque a mãe do Silvestre já tinha morrido. O fato é que um dia a Marcolina se declara para o Silvestre, diz que o ama e depois morre. E ele termina esse capítulo dizendo: amei-a, porque era mais pura, mais virgem e mais santa que a outra respeitada do mundo, e porque, em ódio à sociedade que a desprezava, não posso vingá-la, senão amando-a com eterna saudade. É assim que termina a parte do coração, que é a maior de todo o livro. A segunda é a cabeça, que se passa de 1855 a 1860 e principalmente vai se localizar ali na cidade do Porto. Silvestre decide se meter na política. Na verdade, o que ele vai fazer é se meter em uma série de confusões. Tanto que ele vai dizer que não vai mais elaborar projetos para o bem da sociedade, que vai procurar uma mulher rica para casar. No baile do Barão de Rebouças, ele vai procurar as 3 mulheres mais ricas da sociedade. Consulta a cabeça e decide dar em cima da mais velha de todas, era uma viúva muito feia também. O nome dela era Justina Mendes, só que essa mulher, na verdade, só estava pensando em comer ali. Não queria saber de um outro marido e era insuportável, segundo Silvestre. Pede então para que o apresentem à moça mais trigueira, mas essa já estava comprometida com outro, segundo dizem. Ela gostava de um tal de Josino e, de fato, tempos depois, eles se casam. Ok, Silvestre acaba mencionando uma tal de Rita, 34 anos, brasileira, casada com o português Francisco José de Souza, que tinha enriquecido aqui no Brasil. Um baile tinha sido marcado na casa deles e do nada cancelado, com uma série de desculpas. Na casa desse casal vivia a terceira mulher rica da sociedade, uma órfã de 16 anos chamada Mariana. Diziam que essa Mariana tinha aprontado e por isso foi mandada a um mosteiro. E havia também um tal de Anselmo Sanches, que tinha 38 anos e cuidava ali das finanças do marido da Rita. Esse cara, segundo Silvestre, era muito falso e fofoqueiro. Depois de 3 meses da entrada da Mariana lá no mosteiro, é que a verdade é revelada, o que havia acontecido. A Rita se apaixonou por esse Anselmo e eles se tornaram amantes. O Anselmo dizia o seguinte para ela: olha, se seu marido não descobrir, seria melhor que eu casasse com a Mariana. Convence seu marido a me deixar casar com a Mariana. Só que a Rita foi conversar com a Mariana e descobriu que o Anselmo ficava perseguindo a menina. Inclusive, ele tinha vindo com ela de Guimarães quando tinha ido visitar algumas parentes. E alguma coisa tinha acontecido. O fato é que o Silvestre se dói e decide escrever um artigo contando toda a verdade sobre o Anselmo Sanches. Claro que isso vai dar a maior confusão e o Anselmo vai processar o Silvestre. No julgamento, o advogado do Silvestre tenta dizer que seu cliente escreveu uma história, uma narração, ficção, coincidiu que o nome tinha sido o mesmo. O Anselmo diz que se o Silvestre assumir que era ficção, estava tudo bem. Em vez do Silvestre fazer isso, gente, não. Ele vai dizer
que ele vai dizer que tudo aquilo era verdade. Resumindo, ele vai acabar então sendo considerado culpado e é punido com 50 mil réis de multa e 3 meses de prisão, que ele também converte em multa. Olha, por isso que ele vai adquirindo muitas dívidas durante o livro, depois lá fica naquela situação que não consegue pagar mais ninguém. Para piorar, o Silvestre ficou com fama de caluniador e assim acabou a sua vida intelectual. Chegamos na última parte, estômago, que vai de 1860 a 1861, um aninho só. E o Silvestre diz que, governado pelo estômago, ele decide ir viver na casa de seus antepassados. Segundo Silvestre, todo estômago bem regulado produz um gênio. Falando demais novamente, o Silvestre comenta sobre o voto universal com os trabalhadores, e isso acaba atraindo a ira de alguns poderosos. O fato, gente, é que o Silvestre consegue vencer as eleições para ser o regedor do local. Era o seu primeiro pulo na carreira política. No arraial de São João, ele acaba conhecendo o sargento Mor de Soutelo e sua filha Tomásia, de 26 anos e muito rude, simples. O Silvestre vai passar uns dias na casa desse sargento Mor e ele meio que oferece a mão da filha Tomásia para o Silvestre. Ele fica de pensar e quando decide aceitar a moça, o sargento Mor, é claro, Silvestre teria que viver ali enquanto o sargento fosse vivo e deixa claro também que ele estava muito insatisfeito com o modo como Silvestre tinha conduzido todo o dinheiro que tinha. Eles só vão comer toda hora, parece Silvestre comendo alguma coisa, geralmente coisas pesadas, e vai realmente se casar com essa Tomásia. É o editor que vai nos contar tudo o que aconteceu depois. O Silvestre acaba sendo eleito presidente da Câmara de Carrazedo de Montenegro e nas eleições seguintes se torna deputado. Só que a Tomásia achou que o marido ficava muito longe dela. Armou uma choradeira para que ele ficasse mais junto dela e largasse a política. Como nós já sabemos, o Silvestre estava cheio de dívidas, com um monte de propriedade hipotecada. E quando ele se casa com essa Tomásia, claro que os credores vêm querer pegar o dinheiro dela. Só que ele meio que falsifica um documento dizendo que todas as dívidas anteriores ao casamento dele não tinham nada a ver com a fortuna da esposa. O sargento Mor, pai da Tomásia, vai adorar essa atitude aí do Silvestre. Com 3 anos de casado, o Silvestre estava gordo e tinha um menininho. A Tomásia gostava tanto do marido que abandona as suas ocupações também para ficar com ele. E os dois só comem e comem e comem, tanto que, gente, o Silvestre vai morrer exatamente disso. Ele adoece, tem um enfraquecimento geral das funções vitais, resultante da imobilidade e cansaço das molas digestivas. Ele morre de indigestão. É então o nosso editor que herda os papéis e trouxe tudo isso pra gente. Claro, todo esse negócio de editor que recebe papel foi inventado pelo Camilo Castelo Branco. O que nós temos aqui é ficção. Então é isso que acontece no Coração, Cabeça e Estômago, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal para não perderem nenhuma dica de redação, leitura ou livro de vestibular. Até a próxima. Tchau!